Obrigado. O tema da família, podemos dizer que é sempre um tema de todos os dias, de todos os instantes, de todas as horas. Não é em vão que estamos dedicando esse mês de janeiro a abordarmos a questão da família e as motivações dos conflitos. Podemos dizer que, de uma forma geral, quase todos nós, em maior ou menor proporção, encontramos no seio dos nossos núcleos familiares um ou outro conflito, quando não aqueles que encontram uma extensão de conflito muito maior. E o nosso objetivo nessa exposição, de forma nenhuma, será esgotar o tema. Nosso objetivo será fazer uma reflexão acerca da questão familiar. Nós observamos uma quantidade imensa de pessoas que batem as portas do Centro Espírita, da Associação Espírita, apresentando problemas, dificuldades, lutas, e que tem como ponto central ou como um grande ponto de maior vulnerabilidade em suas vidas a questão familiar. E a doutrina espírita, ela traz uma proposta que nós vamos aqui refletir. Nós vamos começar recordando duas histórias que Irmão X, no livro Luz no Lar, nos traz. A primeira delas, que é Verdugo e Vítima, e a outra, que é a História de um Pão. O livro Luz no Lar é um livro muito acessível para compreendermos através dos exemplos que os espíritos nos trazem nesse contexto da família. Então, a primeira das nossas duas histórias de hoje, Verdugo e Vítima, é a história de Quirino. Quirino era um barqueiro, 26 anos, e vivia na região do sertão. Passava um rio e havia um momento de grande aflição, porque a chuva já corria muitos dias, anunciava-se uma dificuldade maior do clima, do tempo naquela região, e o rio estava subindo. Quirino era barqueiro, conhecia mais ou menos as pessoas que viviam na região e pensou: é exatamente o que eu estava precisando, porque as pessoas, com o receio da água do rio subir, estavam recolhendo tudo o que podiam recolher à sua frente. Havia quem recolhesse o gado, havia quem recolhesse alguns pertences, filhos no braço, os mais novos ajudando os mais velhos, e Quirino levava as pessoas de um lado para o outro e lembrou-se de Licurgo. Quem era Licurgo? Licurgo, para Quirino, Licurgo estava velho. Já tinha 70 anos, ia morrer mais cedo ou mais tarde, ou morria de morte, ou morria de acidente. Licurgo não ia durar muito tempo. E constava-se que Licurgo deveria ter uma pequena fortuna dentro de casa. Agora era a hora de eu aplicar o meu plano. Eu vou abordar Licurgo avisando que o rio está subindo. As pessoas todas estão esvaziando as suas casas, estão fugindo de casa. Será a oportunidade que eu terei para poder tomar conhecimento do pequeno tesouro que Licurgo tem em casa. Pelo menos é o que se consta. Ele é velho, vive sozinho, parece que deve ter muito dinheiro em casa. Então Quirino, com o barco, aproxima-se da casa de Licurgo, observa e bate-lhe a porta. Sou Licurgo, atenção, o rio está enchendo. Olha, só saia de casa, não fique em casa, porque o rio está enchendo. Licurgo responde: sinto muito, mas eu não vou deixar minha casa. Tenho confiança no rio e tenho confiança em Deus, que nada de mal vai me acontecer. Mas Quirino era esperto.
e observando que Licurgo fazia alguma resistência, empurra-lhe a porta, atira o velho ao chão, salta sobre ele, asfixia. Ele acaba por ter ali a sua desencarnação de uma forma violenta, e Quirino estava com o plano em processo de concretização. Toma ciência de que Licurgo estava morto, vai aos seus pertences, algum dinheiro mofado, algumas moedas. Achei o que eu queria, diamantes, ai, tantos, isso vai me dar tanto jeito. Recolheu-os, preparou, envolveu o corpo de Licurgo num cobertor, atira ao rio, ninguém dá conta, acaba de arranjar a casa, fecha tudo e recolhe o seu tesouro. Essa é a nossa primeira história, verdugo e vítima. Nós vamos ficar aqui e vamos buscar a história de um pão, que é a história de Barsabás. Barsabás era um homem rico, materialmente rico. Ele dispunha bem de posses materiais. E como acontece tanto com o rico, quanto com o pobre, quanto com o remediado, com o branco, com o preto, seja com quem for, um dia Barsabás morreu. Morreu, estava desencarnado e voltou para casa, como acontece em muitos casos. Ele voltou para casa, entrou aquela casa belíssima, um verdadeiro palácio, e tomou um certo susto, porque os tapetes, os jarros, os quadros, tudo aquilo que representava a sua riqueza material, estava ali em leilão. A viúva, revoltadíssima, porque não tinha sequer um pensamento de consideração em relação a Barsabás. Os filhos estavam brigando em tribunal acerca do que é que poderia ainda restar da fortuna de Barsabás. Ele aproxima-se da esposa, a viúva não lhe registra presença espiritual, observa que os filhos apenas falavam no seu nome para reclamar aquilo que não herdaram ou aquilo que deveriam ter para si. Ninguém recorda o pai, ninguém recorda o esposo, e Barsabás dá conta que estava muito desapontado. Afinal, para sua surpresa, a morte não havia chegado conforme ele esperava, que morreu, acabou tudo. E ele começa a se sentir profundamente triste, porque o espírito, após a sua desencarnação, ele recebe as vibrações daqueles que ainda estão na Terra. E ele fica muito triste, muito triste, muito triste, e isso fez com que ele entrasse num momento de angústia espiritual. E é conduzido para uma região de grande sofrimento. Ouvia vozes que lhe acusavam: ladrão, usura, aproveitador. E ele vagueia naquilo que a doutrina espírita, em alguns livros, vai nos descrever como a região do umbral, ou a região de sombras no mundo espiritual. Outros poderiam dar a conotação de ser o purgatório ou o inferno. E nós vamos parar aqui também com a história de Barsabás. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos observar, porque tanto um como o outro estão envolvidos, nos dois casos que ouvimos, estão envolvidos numa temática de família. E poderíamos nos perguntar assim, mas olha, após a morte, no mundo espiritual, os espíritos conservam essa ligação, esse vínculo que nós temos do conceito de família na Terra? No Evangelho segundo o Espiritismo, no 4º capítulo,
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, uma abordagem sobre a questão da reencarnação. Nós encontramos aí os espíritos afirmando que no espaço, no mundo espiritual, após a desencarnação, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, afeto, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Os espíritos se reúnem no mundo espiritual mediante afeição, simpatia e semelhança das inclinações. No mundo espiritual é assim. Então, seria de refletir e perguntarmos se nós, após a nossa morte, após a nossa desencarnação, iremos encontrar no mundo espiritual esse conceito, essa percepção de família, conforme nós temos na Terra. Porque na Terra o que nós encontramos? Nós encontramos a família que todos consideramos que seria a família ideal. E de um lado temos a família ideal. Mas quando analisamos a nossa situação muito pessoal, nós descobrimos que nós temos uma família que é possível. E que às vezes é diferente da família ideal. Quando conversamos, às vezes, nas nossas relações, nós às vezes observamos assim, fantástica a sua família. Não é que vocês conseguiram se reunir todos no Natal? Não é como se isso não bastasse, vocês também na passagem de ano também estavam reunidos. E também estão reunidos para Páscoa. E também eu sei que no próximo mês é aniversário de um de vocês e vocês vão almoçar juntos. E também no dia do aniversário de fulano, vocês também vão jantar juntos. E depois, quando resolverem fazerem férias, vocês também estarão juntos. E nós observamos que algumas famílias, elas sentem, os elementos dessa família, sentem falta de estarem juntos. Alguns dirão, domingo, que eu não vou à casa dos meus pais, não é domingo. Domingo, que as meninas, que os meninos não vêm almoçar aqui, não é domingo. Quantas famílias afirmam isso? Mas nós encontramos, por outro lado, algumas famílias que eles adiam, que eles evitam, que fazem tudo quanto podem para não estarem juntos. Ou, quando estão juntos, às vezes constrangidos por datas em que se costuma dizer que a família vai estar reunida. Aguardam esses momentos para que possam, às vezes com um copo ou outro, ou às vezes até a seco mesmo, não precisa de copo, vão trocando aqueles mimos em que vão falando aquilo que pensam, aquilo que acham, e o conflito e a guerra se estabelece, infelizmente, em muitos lares. Nós observamos isso. E aí, quando ouvimos os espíritos dizerem que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias baseados na afeição, e se eu constato que no seio da minha família não há afeição, até o contrário, se eu constato que não há simpatia, eu até os acho mais antipáticos do que aqueles que nem são da minha família, dirão alguns. Que não há semelhança de inclinações. Lá em casa, cada um gosta de uma coisa. Um quer carne, o outro quer peixe. Né? Uns querem almoçar juntos, outros só querem jantar. Uns acham que... Guerras e guerras e guerras no seio da família. Nosso Senhor Jesus Cristo não iria nos recambiar para a terra para que a gente aqui sofresse apenas. Dizem os espíritos que no mundo espiritual as famílias ou os grupos se reúnem pela afeição, simpatia e inclinação.
ainda nesse capítulo, 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma exposição muito mais extensa, vocês podem consultar depois, em que nós encontramos um trecho que diz assim: a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são índice de simpatia anterior que as aproximou. A que os espíritos se referem aqui a palavra anterior? Simpatia anterior. Esta simpatia anterior é uma simpatia oriunda de outras reencarnações. Aqui nós precisamos ver de uma forma muito bem clara, compreendendo a vida ou através da unicidade da existência, o espírito só tem uma vida, ou através da multiplicidade das existências, chamado de reencarnação. As pessoas às vezes fazem um pouco de confusão, mas como é que pode? Eu estou nessa vida, morri e vou pegar um outro corpo. Você não vai pegar o corpo de ninguém. Você, como espírito, vai ter a oportunidade de receber um corpo que será seu, aonde você cumprirá uma nova experiência corporal na Terra. E aqui, quando nos diz que o nosso contato com a família vai nos dar um indício do que foi o nosso contato com esses familiares em reencarnações anteriores, já é fácil deduzir como é que encontramos a nossa família no contexto atual. Aqueles que têm facilidade de se entenderem, que gostam de se sentar junto, que gostam de partilhar, que gostam de conviver, que não se reúnem única e exclusivamente para brigar, que há quem goste disso, né? Ainda bem que chegou essa data. Vamos tê-lo à mesa para a gente poder dizer todos os impropérios, para poder atacar, para mandar bocas, que é algo que não deveríamos fazer, porque a gente faz do nosso lar uma praça de guerra. Então, pela maior afinidade que eu tenho com os parentes, com a família, eu já deduzo como é que já foram as minhas relações anteriores, reencarnatórias, com esse familiar. Às vezes na família é muito diverso. Há parentes, há familiares em que nós sentimos uma capacidade de nos entendermos fora do comum. Isso às vezes as mães explicam isso. Tenho 2, tenho 3, tenho 4 filhos. Eduquei-os da mesma forma, mas cada um tem o seu jeito. A mais velha é assim, por exemplo. Eu olho para ela e já sei o que ela pensa. Ela olha para mim e já sabe o que eu quero. Agora, aquele mais novo, por muito que eu fale, por muito que eu explique, por muito que eu diga, olha, parece que ele faz para me provocar. E às vezes é verdade. Falta de quê? Simpatia. Em que nós observamos no seio da família até a essência da antipatia. Às vezes gratuita. Na relação pais e filhos, avós e netos, irmãos, quantas vezes que nós observamos que, por vezes, temos diante de nós almas cuidadoras. Nos vem doente. O que você tem, mamãe? Do que você precisa, papá? Por que você está assim? É necessário que eu te acompanhe? Quer que eu ligue para o médico? O que você passa? Cadê os seus medicamentos? E há outros de uma frieza e de uma distância que nem os estranhos da rua são capazes de agir assim para conosco. Alguns dirão, infelizmente, é exatamente isso que se passa na minha família. E os Espíritos dizem, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, a união ou a desunião.
e a afeição ou a desafeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. É importante que nós possamos olhar com os olhos iluminados pela reencarnação, com laços do passado, com laços do pretérito. E já deixo aqui desde já, o fato de você ter um familiar com quem não nutre um bom relacionamento, até sente uma antipatia, o fato de você saber que numa reencarnação anterior você não se deu bem com esse familiar, nunca justifica alimentar a antipatia. Conheço pessoas conhecedoras do Espiritismo que me dizem isso. Ah, não adianta não. Com aquela irmã não tem jeito não. Inimiga do passado. Se é inimiga do passado, converte-a até onde você puder numa amiga do presente. Ah, e aquele filho é um cobrador. Ele olha para mim e vê euros. Está sempre de mão estendida. Parece que eu tenho que dar tudo. O outro não, o outro é diferente. Mas aquele olha para mim e pensa que eu sou banco. Quantos? Essa antipatia anterior, nós, conhecedores da doutrina espírita, não devemos alimentar. Ai, mas eu não sou santo, eu não sou santa. E o Espiritismo não quer que a gente seja santo ou santa do dia para a noite, mas pede-nos ou convida-nos que a gente não repita os mesmos erros a reencarnação inteira. 40 anos, 60 anos, 100 anos. E a gente repetindo que é desafeto, que é antipatia, que é inimigo do passado. E às vezes é mesmo. Mas a gente pode sublimar. Por aqui, por essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já estamos avaliando qual é o contexto da nossa reencarnação. Mas ainda, no outro capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem encontrar no capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Capítulo 14, vocês encontram os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Quantas das vezes nós encontramos isso? A afeição está ali. A troca de carinho, a troca de ternura, o entendimento. Já notaram que há familiares que a gente não precisa falar muito? A gente se conhece pelo olhar. Fala assim, fulano está com fome. Como é que você sabe? Não falou nada. Ah, eu sei, olhei para a cara dele e vi logo. Ih, já conheço. Aquece o comer. Olha, já melhorou, tá vendo? Comeu. Como é que pode? E outros que por muito que você converse, que você fale, que você troque, parece que a gente nunca se entende. Está aqui. Honrai o vosso pai, honrai a vossa mãe. E isso que já vem dos tempos de Moisés. De Moisés. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Às vezes a afeição é recíproca. Você gosta de alguém e sente que esse parente, que esse familiar também gosta. Às vezes você acha que está investindo mais no afeto. Engraçado. Por muito que eu dê carinho e dê amor a esse filho, a essa filha, parece que ele nunca está satisfeito. Gosta de mim também. Me respeita também, mas é diferente do outro. Nós observamos por quê? Porque são espíritos diferentes. São espíritos com relações conosco diferentes.
E nós devemos entender isso. Mas nesse mesmo capítulo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, na resposta os espíritos dizem assim, mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Às vezes a gente traz a repulsa, a rejeição. Às vezes algumas pessoas dizem assim, eu não sei perceber por quê. Meu pai e minha mãe sempre me educaram com ternura, com carinho, com respeito, mas eu não consigo confiar no meu pai. Eu não consigo compreender minha mãe. Eu tenho melhor relacionamento com a mãe do que tenho com o pai ou vice-versa. Por quê? Relacionamentos anteriores. Esse que se dá melhor com o pai são espíritos mais afins, compreendem-se melhor. Esse que tem sempre uma rilia a mais com a mãe, provavelmente ambos devem-se. Porque a proposta do Espiritismo é essa. A explicação é essa. Nós devemos-nos. Nós devemos. Você deve a alguém e alguém te deve também. Alguns logo aparecem me dizendo assim, mas não pode ser. Como é que eu não lembro? Aí é outro capítulo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, esquecimento do passado. Ainda bem que você não lembra. Ai, se nós nos lembrássemos. Dizem os espíritos que nós não conseguiríamos carregar nos braços se recordássemos quem era aquele ser que se encontra ali. É um esquecimento temporário. E ele prossegue, né? Afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, quem tem dificuldade na família está em provação. E é possível que a grande maioria que se encontra aqui dirão assim, então, eu tenho uma provação. Outros dirão assim, eu só tenho provação. Mas de certeza que você deve ter nos laços familiares alguém com quem você se afiniza mais. Alguém com quem você sente assim uma proximidade de coração para coração. Alguém que você consegue perceber que te entende melhor. De certeza, todos nós temos. Às vezes nós reencarnamos numa família de inimigos do passado, desafetos do passado. As obras de Ivone do Amaral Pereira, eu sei que tem vários companheiros aqui que adoram ler as obras dela, né? Dramas, o drama da Bretanha narra uma descrição da médium Ivone do Amaral Pereira, em que ela renasce sem qualquer afinidade com o pai e com a mãe. Sentia mesmo que eles tinham algum desprezo por ela. Natural. Tinham sido, literalmente, perseguidos e atormentados por ela em reencarnações anteriores. E aí, nós vamos precisar, para compreender melhor tudo isso, por quê? Por que comigo? Por que comigo? Por que na minha família? Não é só na sua, é na de todos nós. Mas ninguém sofre o que eu sofro. Sofre sim. É que nem todo mundo está na praça pública, às vezes, como você, blasfemando, reclamando, indignado. Todo mundo passa por situações assim. Uns mais, outros menos. Às vezes a gente inveja a família dos outros. Nós invejamos, né? A família dos outros. Olha a família de fulano, tão unidos que eles são, né? Daqui a pouco, quando aparece uma quesilha qualquer, eu nunca pensei naquela família. Meu Deus, que surpresa! Porque a gente não sabe, às vezes, as lutas, os dramas. Já observaram que, por vezes, em determinados clãs, em determinados grupos familiares, tem um líder
Às vezes é o pai, às vezes a mãe, às vezes um filho, às vezes um avô. Morre o avô, que é o líder. Morre a mãe, que é a líder. Cada um para um lado. E a gente diz assim, mas como é que pode? Cadê o amor que a gente tinha quando fulano estava vivo? Cadê a união que a gente tinha quando fulano estava aqui? É porque aquele elemento que desencarnou era o elemento agregador. Ele catalisa, ele traz sobre si. Ele diz assim, olha, eu gostava de que todo mundo viesse almoçar aqui domingo. Quando ele disse que gostava, os outros escutam assim, é uma ordem, domingo estamos aí. Claro, vovô, claro, papá, claro, mamãe. Quando desencarna aquele ser, é cada um para um lado. E a gente pergunta assim, mas o respeito acabou? O amor acabou? De forma nenhuma. Mas nem sempre nós conseguimos perceber que este ser, que nós na Terra dizemos morreu, ele continua em presença espiritual, acompanhando os nossos passos. Daí muita gente fica surpresa quando o Espiritismo nos traz isso. Fala assim, mas eu achava que fulano estava no cemitério. Tá, não. Os restos mortais estão nos cemitérios. Ou então foram cremados. O ser espiritual, aquele vigor, aquela autoridade, aquela moralidade, continua aqui entre nós. No plano espiritual. Então esses são elementos agregadores. Como nós encontramos em alguns clãs, em algumas famílias, seres desagregadores. Eles, quando podem, eles fazem o racha. Ele põe irmão contra irmão, mãe contra pai, pai contra filho. Quantos casos que nós conhecemos assim? Quantos casos? O espírito volta. Ele tem o laço de consanguinidade. Mas ele não tem o laço de espiritualidade com aqueles seres. Nem parece. Parece que nas suas veias não corre o sangue da nossa família. Quantas vezes que nós dizemos? Ah, você foi trocado na maternidade. Ah, não é não. Quantas vezes que nós dizemos isso? Como é que o Espiritismo explica isso? Lei de causa e efeito. Não é uma lei criada pelo Espiritismo. A lei de causa e efeito é uma lei divina. Jesus dizia isso em outras palavras. A cada um, segundo suas obras. Vamos encontrar em outra assertiva, como fizeres, acharás. Nós vamos encontrar. Lei de causa e efeito também é chamada de lei de ação e reação. Vocês podem encontrar também como lei do retorno. Estamos voltando, estamos reencontrando, estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Mais modernamente aparecerei com a lei da atração. Ah, eu tenho que aprender só a atrair coisa boa e tudo. Para atrair coisa boa, você tem que pensar coisa boa, fazer coisa boa, vibrar coisa boa. Porque aquilo que está dentro das leis kármicas, expiatórias, e que a gente tiver que passar, vamos procurar atrair o bem hoje. Mas o mal que a gente fez outrora, esse muitas das vezes vem ter conosco. E a nossa postura será variável, mediante o nosso entendimento. Vamos ver o que aconteceu com Quirino e Licurgo? Vamos ver o que aconteceu com Barsabás na história de um pão? Pois é. Quirino, jovem, forte, ali na vida do sertão, jovem, bonito, só não tinha dinheiro. Mas ele achou por bem que Licurgo estava muito velho. Vai morrer mais cedo ou mais tarde. Consta-se que ele tem uma pequena fortuna em casa. Com o rio subindo e todo mundo saindo de casa, ninguém vai dar conta de um pequeno acidente. Quirino força a porta, asfixia Licurgo,
vai roubar-lhe o tesouro, sobretudo diamantes. E com o tempo, Quirino começa a sentir-se arrependido do mal que tinha feito. E remorso é coisa que a gente cria e carrega. Ele começou a sentir um arrependimento. Ele começou a sentir uma angústia, um vazio. Eu não aguento essa vida de barqueiro aqui no Rio. Desfez-se do barco, foi para uma cidade muito longe. Tinha que sobreviver. Montou um comércio. Sozinho, eu acho que não vou ficar. Casou-se e, passado pouco tempo, recebe como seu primeiro filho Licurgo. Barsabás, na história de um pão, um homem rico, avaro, que para amealhar sua riqueza tinha prejudicado muita gente, que após a sua morte adentra a sua casa, um verdadeiro palácio, estavam leiloando os seus bens, a viúva revoltada, os filhos só lembravam do seu nome para reclamar, e ele pela porta que entrou também saiu vazio, triste, angustiado, começou a chorar, deprimiu-se, e vai por uma região trevosa. Depois de andar muito tempo ali penando, um dia, Barsabás sente vontade de orar, de rezar. Arrepende-se daquilo que fez, começa a rezar, e de repente aquele nevoeiro se desfaz. Uma luz belíssima acende na sua frente. Aparece um ser angelical. E ele dirige-se para esse ser e diz assim: socorre-me, ajuda-me. E ele observa que havia uma quantidade imensa de estrelas. Esse ser angelical lhe diz: Barsabás, seja bem-vindo. Cada estrela que aqui você encontra foi uma oração de gratidão que fizeram em seu favor. Barsabás chora, balança a cabeça. Não acredito. Eu nunca fiz. Não, Barsabás. Certa feita, você ofereceu um pão a uma criança necessitada. Ele abaixa a cabeça, levanta surpreendido, arregala os olhos. Jonaquim, o menino Jonaquim. É verdade, Barsabás. Ao longo de todos esses anos, Jonaquim periodicamente faz uma oração de agradecimento pelo pão que você deu e lhe matou a fome. Barsabás fica surpreendido porque nem ele se recordava mais daquilo, e o ser angelical lhe diz: Barsabás, segue a luminosidade dessa estrela, acompanha, que você encontrará paz para os seus sofrimentos. E depois de algum tempo, ele nota que entrou num casebre muito simples, muito modesto. Havia um homem dos seus 30 e poucos anos, carpinteiro. Ele aproxima-se, sente-se atraído por aquele ser e, passado cerca de um ano, Jonaquim, agora homem, carpinteiro, tem mais um filho que recebe nos seus braços. Meus amigos, minhas amigas, as histórias que aqui ouvimos
são histórias de envolvência e de relacionamentos espirituais de reencarnações anteriores. Verdugo e vítima, Quirino e Licurgo, e a história de um pão, Barsabás e o menino Jonaquim. Estas histórias são histórias muito parecidas com as nossas histórias de vida. É provável que tenhamos aqui criaturas que dirão assim: não dei sorte em termos familiar. Nunca tive um pai cuidadoso. Minha mãe não quis saber de mim. Meus irmãos estiveram sempre para me prejudicar. Mas também não devemos nos esquecer daqueles seres queridos e amorosos que nós reencontramos no seio da família. Almas a quem nós já ajudamos, já auxiliamos, ou fomos por elas auxiliadas. E que hoje estamos debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo ambiente, para que a gente possa reconstruir e melhorar esses laços do passado. Pare de afirmar que o seu familiar é um desafeto, é um inimigo do pretérito. Ainda que seja a nossa função como espíritos que recomeça numa nova trajetória é melhorarmos as nossas relações com aqueles que caminham na mesma jornada. É possível, como eu dizia há pouco, que nós venhamos ter dívidas lado a lado. Nós devemos e eles também nos devem. Nós os prejudicamos e eles também nos prejudicaram. E a finalidade é construirmos laços de carinho, de amor, de ternura. Se a gente não pode fazer por vezes de um parente um grande amigo, um grande amor, trabalhemos para reduzir a animosidade. Compreendamos que alguns poderão não gostar de nós, como nós também podemos não gostar também de alguns deles. Mas é da minha família. Que família que você se refere? A família corporal? Os laços que ligam apenas a matéria? Ou a família espiritual? Que é eterna, que no espaço nós iremos estar vinculados. É essa a proposta que o Espiritismo traz, nos oferecendo o entendimento da lei de causa e de efeito, da lei de ação e reação, da lei do retorno. Nós estamos num processo de reconstrução. Podemos ter aqui aqueles que dirão assim: sou um felizardo, sou uma criatura abençoada, porque desde que me lembro, só tive vínculos com criaturas que me respeitaram, que me auxiliaram, que me educaram, que me deram de comer, que me deram instrução, que me orientaram para a vida, que me protegeram. É possível, mas é possível que muitos de nós tenhamos na alma, por vezes, ainda uma réstia de mágoa, de dor, de desconsolo. O Espiritismo nos consola, trazendo-nos essa percepção da lei de causa e de efeito. Se hoje nós estamos chorando e com o coração amargurado pela família que vivenciamos, pensemos que o amanhã, ainda nessa reencarnação, ou amanhã, em reencarnações futuras, nós estamos construindo uma família melhor. Uma família de maior ternura, de maior solidariedade, de maior carinho, de maior respeito, de maior amor, de maior afeição. E para encerrar, lembremos a projeção que o Espírito Camilo nos traz
no livro Minha Família, o Mundo e Eu, afirmando que a grande família terrena é a humanidade. Nós às vezes ficamos condoídos com os que passam fome na África, com os que estão cheios de lepra ou de tuberculose, com as vítimas da SIDA, com aqueles que enfrentam catástrofes naturais, com aqueles que estão envolvidos nos campos de guerra. Essa é a grande família. A grande família terrena é a humanidade. Mas a providência divina organizou que a nossa família biológica é a humanidade em miniatura. Aqueles que nós temos mais necessidade de conviver e de se relacionar nesta reencarnação é aqueles que estão dentro de casa conosco. Ou aqueles que deveriam estar dentro de casa conosco e nós abdicamos. Ou aqueles que nos abandonaram. Este é o nosso maior compromisso. A nossa família biológica é a família em miniatura. Olhemos às vezes para os familiares, sobretudo aqueles que nós consideramos ser os familiares mais difíceis, que às vezes difícil para eles somos nós. Mas aqueles a quem nós consideramos que são os nossos familiares difíceis, o que é que Deus espera que nós venhamos a aprender no convívio com esses familiares? Que tipo de qualidade, de virtude eu devo desenvolver para poder me aprimorar espiritualmente no convívio com esses familiares? Por que que Deus colocou dentro da minha casa esse filho, esse neto? Por que que eu voltei ao mundo sem pai? Por que que eu voltei ao mundo sem mãe? Porque quando pequenino eu perdi o papai, eu perdi a mamãe. Por que que ninguém me quis? Por que que eu fui doado numa instituição e hoje estou aqui? Cada um de nós terá uma questão. Mas que a gente possa olhar para esses conflitos de família como processos que a providência divina nos convida a nos iluminar e aproveitar a melhor oportunidade do momento. A melhor oportunidade não é a que virá na próxima reencarnação. A que virá na próxima reencarnação nós estamos semeando hoje. A que hoje nós estamos encontrando é aquela que nós podemos sublimar. Naquele ser difícil, naquela criatura resistente às vezes, mas que nos pede muita paciência, muita tolerância. Que nos inspiremos na história de Quirino e Licurgo, que nos inspiremos na história de Barçabás e Jonaquim. Que bom que o esquecimento do passado nos atenua a memória espiritual. Que bom, que bom. Ainda bem que a gente não lembra. O dia que desencarnarmos, o dia que deixarmos o corpo e voltarmos ao mundo espiritual, iremos nos recordar. Então esse filho é aquela criatura, essa filha é aquela irmã, esse pai, esse irmão. Valeu a pena. Valeu a pena. Lei de causa e de efeito. Lei de ação e reação. Lei do retorno. A gente está colhendo o que semeou. Então, se a gente está num processo de semeadura, vamos semear o bem. Vamos semear a luz, o amor, a tolerância e a paz. Esse é o convite que nós gostaríamos de deixar hoje, quando abordamos a temática da família sobre as motivações dos conflitos. Faze o teu melhor. Faze o teu melhor. Vamos nos associar numa proposta de sairmos desta reencarnação melhor do que quando a gente aqui chegou. Será uma coisa maravilhosa. Sairmos dessa reencarnação melhor do que quando a gente aqui chegou.
olharmos com alegria nos olhos, de vermos que às vezes aquele familiar que nós tínhamos tantos conflitos, hoje a gente já se entende diferente. Não é que ele mudou, não é que ela se tornou melhor, é porque a minha compreensão me amadureceu. E hoje eu olho para ela, eu olho para ele como o irmão, a irmã que a providência divina colocou no meu caminho para que eu cresça, para que eu me amadureça, para que eu não me revolte e para que eu faça dos espinhos os botões de flores luminosas no meu caminho. Que Jesus nos abençoe e nos permita ir com o coração pleno de conforto e júbilo espiritual para os nossos lares. Vamos orar. Envolvidos, que nos sentimos pela presença dos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, dos benfeitores do nosso equilíbrio e da nossa paz. Porque esses seres, os nossos anjos de guarda, são em verdade espíritos, almas da nossa família espiritual. Conhecem-nos de há muito. Compreendem as razões e as motivações pelas quais hoje atravessamos, por vezes, um deserto de incompreensão e uma sensação de abandono, de desgosto profundo. Senhor Jesus, venha nos consolar, querido amigo, com as suas palavras de ternura e de entendimento para o nosso coração necessitado de entendimento, de luz e de alegria. Constatamos, querido amigo, que por vezes, no seio da família que reencarnamos, aquela que constituímos, aquela que pertencemos, nem sempre desfrutamos da oportunidade da alegria, da harmonia e da paz que por vezes observamos em outros grupos familiares. É possível, Senhor Jesus, que nós não tenhamos merecimento para ter uma família melhor. É possível, Senhor, que eles reajam em relação a nós, recordando inconscientemente nossas ações do pretérito. É possível, Senhor, que nós também sintamos magoados e feridos pelas atitudes que tem para conosco. Diante do conhecimento, só nos resta pedir-te força e coragem para enfrentarmos, munidos desse conhecimento, com coragem e determinação, os desafios a que somos colocados. Queremos, na nossa prece, envolver aqueles a quem nós amamos e que nos amam. Mas também queremos te pedir, Senhor Jesus, que envolva também aqueles por quem nós sentimos alguma distância afetiva, ou aqueles que sentem para conosco posturas do mesmo teor. Queremos orar pelos que estão na terra e por aqueles que já voltaram para o mundo espiritual, sem que nós
por vezes pudéssemos ter uma conversa franca para explicarmos melhor as coisas. Mas deixa-nos dizer na nossa prece que nós queremos que eles nos perdoem daquilo que fizemos ou daquilo que eles nos fizeram. Que em novas oportunidades, Senhor, através da reencarnação, nós teremos a alegria de construir aquilo que hoje não fomos capazes. No seio do lar, Senhor, ajuda-nos a olhar e a observar as coisas boas que ali também tem. O carinho de um filho, a atenção do pai, o cuidado de uma esposa, a ternura de uma avó, a compreensão de uma madrinha, ou quem sabe ainda apenas a companhia de um amigo. Nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor nos console, nos dando a coragem para exercitar as lições que nos deixaste no seio da alma. Envolve-nos diante dos desafios que temos pela frente. Ajuda-nos a prosseguir com mais coragem e com mais firmeza em nossas decisões, na certeza de que a cada dia nós podemos fazer melhor e que a cada dia nós estamos mais fortes. Oramos por aqueles espíritos que gravitam em nossa companhia espiritual, pensando, sentindo e agindo da mesma forma que nós. Envolve-nos na sua ternura, na sua doçura. Permita-nos, em recordando a lei de ação e reação, que nós possamos semear a alegria e a harmonia, ainda que nós, por ora, não possamos desfrutar desses momentos. E se já os temos, que os nossos corações se elevem em gratidão aos céus pela oportunidade de termos ao nossos lados corações amados, afáveis e queridos. Fica conosco, Senhor Jesus, amparando cada família, cada ser, cada espírito aqui presente, inúmeros desencarnados que nos acompanham, recordando os seus familiares ainda na terra. Guarda-os sob a tua paz. Ampara-nos em mais essa noite. Fica conosco, doce amigo Jesus. Fica conosco, ó Senhor.